Eu tenho mais uma dúvida para você, doutor Augusto. Por que sofremos tanto também com o comportamento dos outros? Bom, nós sofremos demais porque o nosso eu, ele não é trabalhado nas escolas do mundo todo, seja no ensino infantil, fundamental, médio e universidade, bem como na educação familiar, para ser protagonista da nossa própria história, para dirigir o nosso script. O nosso eu, ele é um resolvedor de problemas e um realizador de tarefas. Eu faço, eu vou, eu fico, eu recuo, eu avanço. Este eu, que é conjugado com o verbo, seja qual for, ele frequentemente é imaturo, emocionalmente infantil. Ele não consegue dar respostas inteligentes nas situações estressantes. O que é um eu maduro? Um eu maduro é um eu que se coloca no lugar do outro, é um eu que é generoso com os outros e consigo. O eu maduro é um eu que não compra aquilo que não me pertence. Se alguém me ofendeu, a minha paz vale ouro, o resto é pouco significante. Eu não sou obrigado a comprar as ofensas, as críticas injustas, as rejeições, mas no mundo todo a resiliência não é bem trabalhada porque as pessoas não desenvolvem, em primeiro lugar, um eu líder de si mesmo. E um eu maduro também contempla o belo, faz as pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Ele, metaforicamente, ele abraça as árvores, conversa com as flores, ou seja, ele dá atenção para a natureza, ele pergunta para os filhos aonde eu errei e não soube, para parceiro ou para parceira, quais são os seus sonhos e os seus pesadelos, o que eu posso fazer para te tornar uma pessoa mais relaxada e mais realizada. O eu mais maduro, ele é um poeta da vida. Ele pode não escrever poesias, mas vive a vida como uma verdadeira poesia. Maravilhoso. Tem momentos que você fala sobre a idade da emoção. Quantos anos você acha que tem a nossa emoção, doutor Augusto? Essa é uma outra questão e é outra tese que eu tenho defendido em todos os países que eu sou publicado. Qual a idade emocional? Ela é a mesma da idade biológica? Com certeza não. Olha, talvez mais de 90% dos casais, eles estão num asilo emocional. São duas pessoas com uma idade avançada emocionalmente. Bom, quem reclama demais tem 10 anos a mais. Se tem, por exemplo, 30 anos de idade biológica, ele passa a ter 40 anos de idade emocional. Se é um apontador de falhas, ele tem mais 10 anos. Se tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, e a maioria das pessoas querem que todo mundo siga o seu ritmo frenético de pensar e de agir, tem mais uns 15 anos. Se sofre por antecipação, se cobra demais de si, cobra demais dos outros, vamos acrescentando mais 10, 15 anos. A maioria dos casais tem mais de 100 anos de idade emocional. Metaforicamente, são pessoas não leves, não relaxadas, não sabem brincar, não sabem aplaudir, não sabem chegar em casa e falar, pô, que bom estou com você, o que nós podemos fazer hoje? Vamos cozinhar juntos, vamos assistir um filme juntos, ou vamos visitar um amigo que faz muito tempo que a gente não vê, ou vamos cultivar flores. Ou seja, os casais, eles não sabem renovar o amor, porque o amor não é sustentável. Toda vez que o amor é desinteligente, é um amor que envelheceu rapidamente. E, sinceramente, há jovens com 20 anos de idade biológica que têm 90, 100 anos ou muito mais de idade emocional. Querem tudo rápido e pronto, são imediatistas, não sabem relaxar e contemplar o belo. É porque eles têm prazeres, né, muito curtos, né? A internet dá picos de prazer, mas eles não conseguem se desenvolver como pessoas, não têm resiliência, não são mais críticos, são pessoas frágeis, né? Estamos criando jovens frágeis. Bom, esse é um outro problema. Por isso, eu gostaria muito que você e seus amigos pudessem me seguir nas redes sociais. Para mim, o culto à celebridade é um sintoma de uma sociedade doente. Ninguém é célebre ou anônimo. O que existe por aí, onde a mídia exalta uns e a minoria, e a grande maioria fica no anonimato, é completamente doente. Eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de me seguirem, estimular seus amigos, porque eu estou dando ferramentas de gestão da emoção para ter uma rede social diferente, para contribuir de fato. Mas eu quero te dizer que as mídias digitais,
os aparelhos digitais. Se por um lado nós democratizamos o acesso à informação, por outro lado, e também por outro lado nós conectamos pessoas como nunca, expandimos a sociabilidade, há uma sequela muito séria que temos, algumas sequelas muito sérias que temos que observar. Número 1, os celulares são como micro-ondas. Se você fica dormindo ao lado dele ou coloca no seu peito, isso pode trazer sequelas no futuro. Nós temos que tomar muito cuidado. Número 2, 2 horas antes de dormir, se você usar o celular, você pode bloquear os níveis de melatonina, que é uma molécula de ouro, para induzir e estabilizar o sono. Por isso há milhões de pessoas que, embora não tenham conflitos na sua infância, têm conflitos com a sua cama, não dormem adequadamente. Número 3, os celulares e todos os aparelhos digitais, de um modo geral, mexem com o ciclo da dopamina, prazer e dor, uma velocidade jamais vista na história da humanidade, gerando dependência digital. Por isso que se você retira o celular de uma pessoa, em destaque de um adolescente, por alguns dias, haverão sintomas da síndrome da abstinência. Irritabilidade, baixo limiar para suportar frustrações, humor depressivo, insônia e assim por diante. Então, por favor, use os celulares com inteligência. Não use ao redor de uma mesa. Isso é quase que um crime. Hoje as pessoas não conversam mais numa mesa. Eu vejo as pessoas todas assim, em volta de uma mesa, os pratos chegando, eles nem agradecem ao garçom, nem conversam entre eles. Eles são capazes de estar numa mesma mesa, conversando pelo WhatsApp, claro, e não estão conversando com as pessoas, não olham mais nos olhos, não perguntam mais nada. Estão em outro mundo, estão numa bolha, mesmo estão juntos. Há pais que mandam mensagem para os seus filhos, porque isso é muito mais prático trabalho de ir até o quarto. De elogiar, de criticar, de aplaudir os filhos. Os pais têm dificuldade de criar uma imagem intrapsíquica solene, por isso vive em guerra as famílias. Então é mais fácil enviar mensagens. Mas cuidado, hoje nós estamos convictos que a intoxicação digital tem entristecido a humanidade. Nunca tivemos uma geração com tanta oportunidade para sentir prazer e foi tão triste ao mesmo tempo. Só frisando que isso tem tudo a ver com amor sustentável, né? Totalmente. Tudo a ver. Porque se você não tem um amor pela pessoa, se você não consegue mais olhar nos olhos dela, né, realmente perguntar, você está bem? O que eu posso fazer por você? Como você consegue trazer proximidade com as pessoas que você mais ama? Não há amor sustentável. Tem razão, não há amor sustentável. Se o casal, quando chega, eles ficam uma parte significativa no celular. Exato. Você está trocando quem você ama por um pequeno aparelho. Exato. Ah, não, mas eu tenho... Só mais 10 minutos. Mais 10 minutos, tem que responder essa e aquela mensagem. Olha, se você tiver 5 amigos reais, amigos que preenchem uma mão, se dê por muito feliz. Porque a maioria não tem um amigo. E muitos, milhões de seres humanos do Oriente ao Ocidente, não é nem amigo de si mesmo. Como eles disse, não consegue se abraçar, brincar de vez em quando com seus erros, dar risadas de alguma atitude estúpida que tem, que é suportável, e também dos outros. Somos algozes de nós e das pessoas que estão ao nosso redor. Mas, doutor Augusto, a Glaucia, ela falou assim que começou a agir como um parceiro dela, como você diz, né, elogiando e tudo mais. Mas ela sente que ela é muito criticada por ele, como se fosse perfeito e ela não fosse nada. Como ela pode lidar com essa situação? O que ela deve fazer? O nome dela é Glaucia Oliveira. Glaucia, conviver a dois exige maturidade, inteligência e principalmente exige que você tenha paciência, se você ama quem está ao seu redor, é claro. Se ele, por exemplo, é muito crítico, toda vez que ele tiver atitudes brandas, rápidas, não críticas, você deve exaltá-lo. Puxa, como te admiro, olha como é que você foi afetivo, paciente, como você foi resiliente. Ele vai ficar impressionado, mas não vai dar resultado imediato. Por quê? Porque assim como o verão não se faz com uma andorinha, mas com um bando de andorinhas, assim como uma casa se faz com milhares de tijolos, também características da personalidade não se faz com uma janela solitária. Não é um elogio
que vai construir uma nova pauta. Mas se você, ao longo da sua história, começar a observar características que você acha importante e que ele tem muito pouco, e você exaltá-las continuamente ao longo dos meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, é possível que se forme plataforma de janelas light. O biógrafo do cérebro, que é um fenômeno inconsciente, vai tecendo essas características, vai tecendo esses edifícios e espontaneamente ele vai expressando novas características de personalidade. Uma coisa importante é também a percepção dela com ela mesma, né? Ter um amor sustentável por si mesmo, a importância e a relevância disso. Isso tem fundamento muito sério. Você tem de saber, vocês todos, milhares de pessoas que estão assistindo essa conferência sobre amor sustentável, têm de doar-se diminuindo a expectativa do retorno. Exato. Porque muitas vezes nós buscamos no outro o que nós não damos para nós. Qual que é a tese dos ciúmes mais inteligente na atualidade e que os povos e culturas precisam incorporar? Ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro a atenção que eu não dou para mim. Se você dá atenção para você, se você se elogia de vez em quando, claro, você tem que ter consciência crítica dos seus erros, se reciclar e se reinventar e empreender. Mas se você dá sempre uma nova chance para si e para os outros, certamente você vai se tornar uma pessoa que vai se curtir mais, vai ter um romance com a sua própria história antes de ter um romance com o outro. Consequentemente, você vai apostar mais na vida, será mais seguro ou segura. Então, por favor, antes de ter um romance com outro ou com a outra, seja um apaixonado pela sua própria vida. Tenha um caso de amor com a sua saúde emocional. Eu acho que um bom segredo é esse, né? Primeiro namorar consigo mesmo, depois namorar com outro, Que né? é um termo que nós usamos muito na Academia de Gestão da Emoção. Isso, exatamente. Namore com a sua vida. Você namora com a sua vida? Você já se deu um abraço? Provavelmente, mais de 99% das pessoas que estão me assistindo nunca se abraçaram de maneira afetiva, falaram, puxa, você é um ser humano único e irrepetível. Pense nisso. Eu tenho uma pergunta da Sofia. Ela está perguntando assim, como ela lidar com os ciúmes? A Sofia. Bom, como ele disse, Sofia, ciúmes é saudade de mim. Muito obrigado pela sua pergunta. Preste atenção. Você tem de saber qual é o seu valor como ser humano. Se você não tiver um caso de amor com a sua própria história, não admirar a sua personalidade, ainda que você tenha consciência dos seus defeitos e os recicle, se você não acreditar nos seus sonhos, muito dificilmente as pessoas vão acreditar nesses sonhos. Muito dificilmente as pessoas vão te dar uma atenção que corresponda às suas expectativas. Às vezes, os outros até nos dão um certo retorno. O problema é que nós estamos com a baixa autoestima tão consolidada, ou seja, o nosso eu está tão esfacelado que nós não conseguimos prestar atenção no quanto as pessoas nos amam, no quanto elas nos querem. Para que você possa resolver os ciúmes, você tem de entender que deve exigir menos dos outros. Tem de entender que deve apostar mais em você. Tem de prestar atenção se as suas expectativas não estão muito altas. E tem de dar tantas chances quantas necessárias para você e para quem está ao seu redor. Brinque mais com a vida. Mais uma vez, reitero, relaxe mais. A vida é bela e breve, como gotas de orvalho, que por instantes aparecem na mais insidiosa manhã, mas se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Se ela é tão breve, não erre no essencial, não erre com você. Você tem de perceber que se você não namorar a sua vida, ninguém vai conseguir expressar um amor que seja suficiente para te satisfazer. Maravilhoso, doutor Augusto. Namore a vida, né? Definitivamente devemos namorar a vida. E a próxima pergunta é da Tita Romero. Eu gostaria de perguntar, né? As pessoas me ferem muito forte. Você acha que eu tenho que seguir junto a essa pessoa ou só perdoar ou fugir dessa pessoa? Tita Romero. Tita, obrigado pela sua pergunta. Tita Romero, uma pessoa
hipersensível, ela tem uma função exagerada. Ou seja, a emoção dela, ela sofre um impacto muito grande dos estímulos estressantes. Então, a sensibilidade é uma função bela, mas está hiperexagerada. Uma pessoa sensível, quando alguém a ofende, fere, mas ela se recicla. Uma pessoa hipersensível estraga o dia, a semana ou o mês. Uma pessoa sensível se preocupa com a dor do outro. Uma pessoa hipersensível vive a dor do outro. Uma pessoa sensível, ela pensa no amanhã para dar respostas inteligentes. Mas uma pessoa hipersensível sofre pelo futuro. Então, por favor, cuidado para você não estar desenvolvendo essa hipersensibilidade. Se as pessoas te ferem muito, o problema é que você não está tendo gestão da emoção. Você não está protegendo a sua psique. Todos os dias, critique cada ideia perturbadora. Duvide que você não consiga ser livre, leve, protagonista da sua história. Critique o seu eu hipersensível e determine estrategicamente ser mais tranquila, serena. Determine lá dentro não ser escravo do que os outros pensam e falam de si, não gravitar na órbita dos estímulos estressantes. Uma emoção doente, ela ama um eu frágil que não determina, que não duvida de tudo aquilo que controla, que não tem consciência crítica. Mas uma emoção saudável ama pessoas que usam a arte da dúvida para descaracterizar falsas crenças, crenças limitantes e tudo aquilo que o controla. Uma emoção saudável ama quem tem consciência crítica e consegue se abraçar, apostar em si, no outro. E uma pessoa que tem uma emoção saudável ama também alguém que é determinada, que não é frágil, que não se curva diante da dor. Eu estou sofrendo, mas eu não me curvo diante da dor. Eu vou escrever os capítulos mais importantes da minha história, mesmo quando o mundo desaba sobre mim, como eu digo nos livros O Futuro da Humanidade, nos livros O Homem Mais Inteligente da História, O Vendedor de Sonhos, e até no livro Armadilhas da Mente. Bom, então, por favor, não reaja pelo fenômeno bateu, levou. Tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Eu lhe digo, claro, você está desequilibrado, você é uma pessoa que não suporta a mínima contrariedade, teu eu é um péssimo consumidor emocional, compra aquilo que não lhe pertence, críticas, ofensas, rejeições, exclusões, tua paz vale ouro. Posso fazer uma pausa importante, porque isso cabe muito com o que o Carlos Eduardo falou. Ele perguntou assim, como controlar os nossos impulsos? Muitas vezes explodimos e depois nos arrependemos de nossas atitudes com o outro. Então, Carlos, obrigado pela sua pergunta. Nós explodimos e o ser humano tem essa tendência no mundo todo, porque lembre-se, o primeiro ato do teatro mental é consciente ou inconsciente? É inconsciente. Alguém te frustrou, decepcionou, te criticou, rejeitou, detona o gatilho, abre uma janela killer, a âncora fecha o circuito, naquele momento nós explodimos. Explodimos porque o nosso eu é hipersensível, hiperreativo, não tem autocontrole. Quando alguém te contraria e esses fenômenos inconscientes entraram em cena, o teu eu imediatamente tem de fazer a oração dos sábios. Qual que é? O silêncio proativo. Você se cala por fora, mas grita por dentro. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Quem me machucou? Por que me machucou? Devo eu ser escravo, gravitar na órbita da pessoa que me estressou? Quando o teu eu começa a se calar por fora, mas gritar por dentro, ele assume a direção do script, do psiquismo, e ele, consequentemente, se torna protagonista da sua própria história. Por favor, não reajam pelo fenômeno bateu, levou, ação e reação, estímulo e resposta. Caso contrário, uma pessoa impulsiva ou hiperreativa deixa um rastro de dor por onde anda, pelo tanto de tempo que vive. Assim como o amor, simplesmente só o amor, ele já ficou algo banal, só o silêncio não é o bastante. O silêncio proativo é algo inteligentíssimo, porque as pessoas falam assim, eu estou me silenciando, então eu estou concordando com o que as pessoas estão falando, eu simplesmente estou sendo, como diz? Omisso. Omisso, essa palavra, não é? O silêncio subserviente, tímido, o silêncio incapacitante, sim, mas o silêncio que nós abordamos como técnica de gestão da emoção, ele é proativo. Você se
cala por fora, reitero, e começa a bombardear-te de perguntas, que é o princípio da sabedoria na filosofia, para você abrir o máximo de janelas, para ter acesso a milhões de informações, para dar respostas inteligentes para o teu filho que elevou o tom de voz, para o teu parceiro ou parceira que teve um comportamento que te constrangeu, para o teu colega de trabalho que não correspondeu às suas expectativas. Nunca se esqueça, há um potencial enorme dentro do ser humano para ele desenvolver um amor sustentável e inteligente para dar respostas que encantam os outros. Mas, sinceramente, a humanidade ela tem estado despreparada ao longo dos séculos e gerações porque ela não aprendeu a proteger a sua mente, a gerir a sua emoção e desenvolver um eu como protagonista da sua própria história. Por isso nós estamos pedindo, suplicando até que a era da educação mundial seja mudada. Da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana, como nós insistentemente falamos nos nossos cursos. Doutor Augusto, no final disso eu tenho uma surpresa, né? Antes de finalizar, eu acho que as pessoas estão precisando mais de poesia. Esse poema é do livro Armadilhas da Mente e eu gostaria que você lesse para nós. Você poderia? Ah, claro. Bom, Armadilhas da Mente é um livro que fala sobre que dentro de nós podemos ser prisioneiros, escravos vivendo em sociedades livres e nós precisamos encontrar ferramentas para que possamos encontrar uma verdadeira liberdade, um amor sustentável e para que possamos não ter medo da vida e sim medo de não vivê-la de maneira inteligente, poética e sábia. É um poema onde a personagem Camille, que um dia vai se tornar um personagem de um filme, ela expressa para as pessoas que estão ao seu redor depois que ela saiu de um hospital psiquiátrico. Tenho saudades de quando o medo não me controlava, nem a crítica me perturbava, do tempo em que comia chocolate sem me preocupar. E livre andava sob a chuva e não ligava de me molhar. Ah, que saudades! De quando eu tomava sorvete com o nariz escorrendo, do som, o papai chegou, que me fazia sair correndo, do tempo em que me doava sem me importar em receber, e livre, não usava a culpa para me prender. Ah, que saudades! De quando eu não sofria por antecipação, por nada e ninguém vendia a paz do coração, do tempo em que meus sonhos faziam o mundo parar, e livre, não tinha medo de chorar, nem de me arriscar. De muitas coisas tenho saudades, mas a que mais cala fundo é a saudade que tenho de mim. E quando bate essa saudade no peito, penso, se eu pudesse viver outra vez, arriscaria mais ser feliz. Deixaria o vento revoar meus cabelos, teria menos medo de ser estúpida e apostaria mais em quem falha, pois não há mentes difíceis, mas chaves erradas. E tolerante, cobraria pouco dos outros e generosa, muito menos de mim. Mas não, como não posso viver outra vez, quero ao menos dilatar o tempo, fazer de cada dia um mês, deixar de ser escrava do futuro, homenagear cada minuto no presente e agradecer cada pessoa que amo por existir. Mas, acima de tudo, quero trair a morte. Como? As decepções, as angústias. Como? Sendo uma eterna amante e namorada da vida. Camila teve um diagnóstico dramático de uma doença mental, foi excluída, ferida, inclusive foi internada no hospital psiquiátrico pelo seu amado, pelo seu marido, e ela perdeu o encanto pela vida, mas Marco Polo, que é o psiquiatra protagonista desse livro, ajuda a entender que antes de namorar alguém, ela deveria aprender a namorar a vida. Por isso ela escreveu essa poesia, na verdade eu escrevi, na boca dela, tenho saudades de mim. Um beijo no coração, que você nunca se esqueça que não se deve se colocar
num lugar indigno da sua agenda. Se coloque num lugar importante, porque a vida exige de pessoas que a namore para namorar alguém, que a contemple para contemplar alguém, que a aplauda antes de aplaudir alguém. Peça um autógrafo para você mesmo. Um beijo no coração.